Boa noite, família. Que Deus abençoe a vida de todos. Que o amor de Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos dar sequência aqui ao segundo dia dessa campanha. Eu senti de falar da minha vida, de dar o meu testemunho para que vocês me conheçam e que para vocês terem mais uma prova de que Deus ele tem nos chamado, Ele tem se preocupado com a gente, Ele tem feito o melhor. Amém? Então eu vou contar aqui a minha caminhada e eu espero que abençoe e edifique a vida de vocês. Amém? Juntem os familiares, juntem seus amigos, chamem eles, não para ouvir a minha história, não para me engrandecer, mas para a gente, nesse momento, adorarmos o nome do Senhor, porque o meu testemunho, ele não é para me edificar. Ele fala dos meus defeitos, das minhas falhas, e ele é para glorificar a Deus, do quanto Deus fez na minha vida, de tudo que Ele preparou para que eu chegasse até aqui, chegasse nesse momento e contasse para vocês. Amém? Então, eu espero que isso edifique a vida de vocês. Até os meus 9 anos de idade, minha mãe pagou aluguel, né? E aluguel é aquela coisa, você paga, você faz a sua parte, mas é um dinheiro que não volta, né? É um dinheiro que sai do seu bolso doído, muito sofrido, né? Mas é bênção de Deus também. Se você paga aluguel hoje, agradeça a Deus. Ele quer sim que você tenha sua casa própria, seu apartamento, mas é bênção de Deus, porque pior é ficar na rua. Amém? Então minha mãe pagou aluguel até os meus 9 anos de idade. Na época ela bebia e fumava bastante. E ela foi tentando parar de fumar. Beber não era um vício dela, ela bebia de vez em quando, mas fumar era todo dia. Então ela tentou por diversas vezes parar de fumar e nunca conseguia. Ela parava 10 dias e voltava, parava uma semana e voltava, parava 15 dias e voltava. Então ela nunca tinha força suficiente para conseguir. Quando eu tinha ali meus 9 anos, um dos meus tios falou que tinha arrumado um lugar pra gente morar. Minha mãe saiu do aluguel, né? E minha mãe veio pra cá. No aluguel é uma casa pronta, com tudo, né? Tudo certo. Geralmente tem um reparo ou outro pra fazer, mas geralmente tá tudo ok. E quando a gente chegou nesse lugar, era na periferia, né? E onde a gente morava não era. A gente chegou, tinha uma casa de 2 cômodos de madeira. E entre as paredes da casa tinham brechas enormes, que quem passasse do lado de fora dava pra ver. O nosso quintal, ele não era dividido, ele não tinha muro, não tinha portão, não tinha nada, era completamente aberto. E o chão era de barro, né? E do lado da casa, atrás, tinha um barranco, né, de barro, e que dava direto para um córrego. Então assim, é um terreno completamente aberto, do lado do córrego, né, de barro, e não tinha divisória nenhuma, uma casa de madeira. A gente veio. E minha mãe foi trabalhando, pouco depois que ela veio para cá, ela conseguiu um outro emprego, né, melhor. E ali tinham pessoas que serviam a Deus, que começaram a falar de Deus para ela, do amor de Jesus Cristo, do quanto Deus é lindo e maravilhoso. E ali ela foi ouvindo e tinha uma dessas pessoas falava assim para ela: olha, Deus vai pegar uma pessoa aqui, Ele vai transformar, Ele vai mudar, Ele vai moldar esse vaso, vai quebrar esse vaso e vai consertar ele. Aí minha mãe toda debochada falava: eu não quero esse Deus aí não, eu não quero esse Deus que quebra, esse Deus que molda, esse Deus que não quero. Eu quero um Deus que me carregue no colo, só me dê presente e coisa boa. Pode ficar com esse Deus aí pra você que eu não quero não. E ali foi seguindo, sempre debochando, né? Mas as irmãs insistiam em falar de Deus. E minha mãe tentando parar de fumar. Tempo depois minha mãe começou a ir na igreja, né? Conheceu alguns irmãos lá. E ela entrou na igreja, aceitou Jesus, e ali Deus deu força para ela realmente largar de vez esse vício, né? Minha mãe queria muito largar o vício do cigarro porque ela olhava para mim e falava assim: eu preciso parar porque se um dia ele começar a fumar e beber e eu mandar ele largar, ele não vai, porque foi esse o exemplo que eu dei para ele. Eu preciso mudar. E ela se esforçou bastante e conseguiu com a ajuda de Deus. E ali ela foi indo para a igreja, foi se firmando, começou a me levar, né? Eu não entendia nada, sentava e ficava quietinho lá, mas eu não entendia nada, né? Um tempo depois que eu estava indo, fiz amizade com umas pessoas lá, com o pessoal do grupo de jovens, os adolescentes.
E fui indo mais por influência, mas não por saber o que estava acontecendo ali. Até que chegou o dia que me foi oferecido levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Eu aceitei, mas assim de maneira superficial que eu conhecia, né? Não era aprofundado, não procurava entender, compreender, né? Mas amém. E ali eu fui, caminhando com minha mãe. Ali tinha pessoas que tocavam pandeiro na igreja. Na igreja não tinha muitos instrumentos, mas tinha pandeiro. Eu sempre achei muito atrativo, né? Pandeiro, bateria. E eu começava a batucar na cadeira da igreja. Chegava em casa, eu batia nas panelas, eu batia nos livros. Sempre que eu ia para a igreja eu tentava imitar o som deles, o ritmo, né? E as pouquíssimas oportunidades que eu tinha de só pegar no pandeiro assim, fazer algum som, eu fazia, né? A coisa de 5, 10 minutos. E ali eu fui indo, né? E eu lembro que uma vez, né, depois que eu levantei a mão assim, que Deus ele enche a gente. Quando a gente aceita ele, o Espírito Santo vem e nos dá uma força tremenda. Eu tava em casa, né, tava passando Dragon Ball à tarde. Tava chovendo muito, muito forte mesmo. E ali eu falei, poxa vida, já vai começar o culto, né? E agora, o que eu faço? Tava passando o desenho, chovendo, o horário do culto. E a igreja não era muito perto. Aí eu falei, vou esperar um pouco. A chuva não estiou. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Desliguei a TV, peguei um guarda-chuva, o guarda-chuva todo arrebentado, né? Eu cheguei na igreja completamente ensopado, porque não foi uma chuva qualquer não, foi a chuva. E ali eu sentei num lugar, depois que o lugar encharcou, eu sentei em outro, fui pulando para vários lugares, né? Mas amém, fui, né? Então pela força que Deus me dava, porque senão eu tinha ficado em casa assistindo desenho mesmo. Era jovem, adolescente, né? E essa era a força que eu tinha naquela época, mesmo sem entender. E ali eu fui indo, né? Minha mãe viu minha vontade tão grande de tocar um pandeiro, comprou um pra mim. Eu fiquei super feliz. A gente ia pro monte, a gente ia pra vigília, ia pra igreja, fazia campanha, visitava outras pessoas pra orar, né? E aquilo foi alimento pra mim, eu não sabia disso. Hoje eu sei. Passou um tempo ali, a minha mãe saiu daquele lugar, né? Por problemas pessoais. A gente começou a ir numa igreja próxima aqui de casa, mas já não era a mesma coisa, a gente já não estava tão firmado. Quando você sai de um lugar que você congrega para ir para outro, você fica meio desanimado, fica meio fraco, né? Fica meio cabisbaixo. Mas a gente estava indo, ficamos ali cerca de 1 ano. Ali de vez em quando eu também tocava um pandeiro, né? E depois, eu não me lembro muito bem o que aconteceu, se a igreja fechou, eu não me lembro. Mas a gente começou a ficar em casa, ia de vez em nunca, né? E eu trabalhando no shopping, comecei a trabalhar no shopping. E foi isso, né? Foi indo. Passou Eu sempre acreditei em Deus, sempre. Mas eu sempre buscava Ele quando eu queria alguma coisa. Quando eu precisava de uma bênção, quando eu precisava de uma cura, quando eu precisava de um conforto, né? Eu sempre buscava Ele nesses momentos e não é assim. A gente tem que buscar a Deus em tempo, fora de tempo e sempre com amor. Quando você ama algo, você quer Ele a todo momento. Quando você tem um amigo para você que é especial, a qualquer hora do dia e a qualquer dia você quer conversar com essa pessoa. E com Deus tem que ser assim também, irmãos. E ali eu só pedia quando eu precisava. Aí Ali eu continuei trabalhando, buscava a Deus só quando eu precisava e mesmo assim Ele me abençoava. Durante esse tempo morei com a minha mãe, estava morando com a minha mãe sim, né? Minha mãe já não morava mais naquele barraco de madeira que eu falei, perdão, esqueci de falar para vocês. Ela já tinha construído uma casa de 2 cômodos no quintal, né? Levantado parede, casa de telhado. Aí passou um tempo, ela construiu a casa que ela mora hoje, uma casa de 2 cômodos também, mas são 2 cômodos bem grandes, porque ela não quis dividir, né? Mas dá para ela dividir e fazer mais cômodos, mas ela preferiu assim. E a minha esposa, né, ela veio para cá, na época não era minha esposa, e ela veio para cá por uma necessidade, né, por precisar de dinheiro, porque ia ser cortado um benefício que a mãe dela ganhava lá no Pernambuco. E ali ela veio para procurar emprego, né, a gente ficou junto, conversou com a minha mãe falou, olha, ela não veio aqui para isso, veio para trabalhar, mas tudo bem.
E ali a gente começou nosso relacionamento, né? E a minha esposa não ia na igreja também, eu também não ia. A gente trabalhando no shopping, minha mãe trabalhando no lugar onde ela sempre trabalhou, que as irmãs falavam para ela de Deus ali, numa escola, num colégio. E ali, então sempre que eu precisava, eu buscava Deus. Estava no shopping, precisava de alguma coisa, eu orava. E eu não lembro se eu falava de Deus para minha esposa, eu acredito que minha mãe falava assim. Nós não contribuímos em casa por falta de interesse nosso, por falta de organização, né? Minha mãe que geralmente segurava as pontas. E minha mãe não foi muito de cobrar, assim. Então a gente ficou com a minha mãe ali um tempo. Depois a gente foi pagar aluguel. A gente pagou aluguel uns 10 meses, mais ou menos. Minha mãe falou, olha, eu sei como é doído o aluguel. Eu sei como é sofrido. Vocês não querem construir uma casa para vocês em cima da minha laje? Aí a gente falou, tudo bem, a gente aceitou. Juntamos uma grana, né? Quando a gente morava no aluguel, ali a gente viu a importância de uma administração financeira, de controle financeiro, de sentar, conversar, de anotar, né? A gente passou a anotar os nossos gastos, o que a gente gastava, o que a gente ganhava, no que a gente estava gastando dinheiro sem retorno, sabe? Então ali a gente conseguiu ver realmente o quão é caro as coisas. E ali a gente juntou um dinheiro, pagou o pedreiro inclusive era marido de uma amiga da minha mãe, né? E ele veio com os ajudantes dele e levantaram a casa ali em um mês, foi bem rápido, e a gente entrou para morar nessa casa, que inclusive é a casa que a gente mora até hoje. E ali minha esposa, depois de um certo tempo, começou a ir para a igreja, né? Me chamava, mas eu não ia. E ali eu visitava de vez em quando com ela, né, alguns lugares, mas ainda não era a igreja fixa que a gente deveria estar, né, que a gente está hoje. E ali minha mãe ia numa igreja próximo de casa, a gente ia em outra. E aí minha esposa começou a congregar em outra igreja. Essa daí ela se firmou mesmo, decidiu ficar ali e me chamava e eu não ia. Mas, né, Deus sabe de tudo. Saí do shopping, fui trabalhar numa outra empresa. Nesta outra empresa eu fiquei acho que uns 3 anos. E ali eu comecei a fazer faculdade, né? E como eu já estava longe dos caminhos do Senhor, eu não estava desviado, mas eu não tinha aquela comunhão, né? Eu não tinha aquele apego, não tinha aquela intimidade. Eu não me fortalecia em Cristo. Eu não lia a Bíblia, não orava, não jejuava, não acordava de madrugada, não fazia campanha, não ia no monte, não adorava Ele, né? E o nosso espírito fica fraco quando a gente não faz isso. A gente precisa fortalecer o nosso espírito também. E ali eu fui trabalhar ali naquele lugar, conheci pessoas, comecei a beber, comecei a ficar diferente em casa com todo mundo, né? Meu irmão, perdão, a minha mãe, minha sobrinha, minha esposa, né? E as pessoas aqui próximo a mim eu fiquei diferente. As pessoas do meu trabalho eu agia normal, né? E comecei a fazer faculdade. Ali na faculdade você vê um cenário que são pessoas que eles adoram a bebida, eles adoram cigarro, eles adoram saída, balada. É um mundo diferente, né? E eu comecei a jogar o jogo do bicho também, comecei a ficar viciado, comecei a ouvir músicas que eu nunca achei que eu ouviria. Então, mas não é culpa das outras pessoas, a culpa principal ela é minha. Eu me deixei levar, eu comecei a sair da rota, do trajeto, do rumo, do caminho, né? Ali sim estava começando o meu desvio, ali realmente sim estava começando a me desviar. Só que Deus ele é maravilhoso. A minha esposa percebeu isso, todo mundo percebeu, meu irmão conversava comigo, a minha mãe. Meu casamento começou a entrar em crise. A minha esposa, uma época, chegou e falou assim, olha, não tá dando para sustentar mais, eu quero separar. Então aqui em casa a gente tem 2 quartos, ela começou a dormir em um, eu em outro. Foi muito ruim, não sei se algum de vocês já passaram por uma situação assim, mas é muito ruim. E ali eu comecei a analisar a minha vida e a perguntar o que eu tô fazendo de errado. Aí Deus ia falando devagarzinho no meu coração. Ali eu fui tentando parar de beber, fui tentando deixar de jogar, né? Fui
focava mais em casa, trabalho e faculdade, não em coisas a mais do que isso, as coisas que me prejudicavam. Aí eu achava que já estava começando a ficar tudo bem, mas não é bem assim, né, irmãos? E ali minha esposa deu outro checkmate, falou: eu vou embora daqui, né? Me deu um prazo pra gente separar aqui, porque ela gastou, ela contribuiu com as coisas aqui também, as nossas contas sempre foram divididas, né? Então ela falou: você vê direitinho aí, vamos fazer as contas aqui e eu já tô indo embora, cada um só segue seu rumo, né? E aí foi que a gente conversou nesse último checkmate e decidimos tentar novamente continuar, né? E ali nisso eu fui largando as outras coisas, pedi perdão pra ela, fui me reaproximando de tudo aquilo que eu fui deixando pra trás, mas eu ainda não estava me aproximando de Deus. E eu conheci pessoas nesse caminho, né, durante esse trajeto eu conheci pessoas maravilhosas, né, que inclusive são os meus primos ali, né, que moram em Guarulhos. E só uma pausa aqui na história, né? Um dia eu cheguei do trabalho, do shopping, e eles estavam aqui, pessoas da minha família, né? E a gente não se conhecia, minha mãe ficou muito feliz por ter reencontrado com eles, queria muito que eu conhecesse eles, e minha mãe falava: Cristiano isso, Cristiano aquilo, ele é um bom menino, nananana. E todo mundo falava: vamos conhecer o Cris, né? Quando eu cheguei, irmãos, eu tinha esse problema, né? De não ser muito social, né? Eu cheguei, dei um oi bem seco pra eles e fui pro quarto. Aí liguei a TV, coloquei uma mão de um lado do rosto e outra do outro, só pra ficar olhando pra TV. Minha mãe falou: olha, chegou pertinho de mim bem baixinho e falou: olha, essa não foi a educação que eu te dei. Não foi assim que eu te ensinei. Eu quero que você levante daqui. Eu vou sair daqui, você levanta logo atrás de mim. Vai lá, cumprimenta a todos, dá um sorriso e seja simpático. Porque senão você vai ver o que vai acontecer com você. Aí eu fiquei assim, né, em choque, minha mãe saiu, eu levantei, fui lá, dei risada, brinquei, né? Porque era necessário esse puxão de orelha, né? E são pessoas maravilhosas, meus irmãos. Que bom que Deus colocou eles na minha vida, né? Mas deixa eu voltar aqui. Aí quando foi 2017, eu entrei de férias, mês de agosto, e eu fiquei aqui, fiz o que tinha que fazer, ficar de férias, diversão, joguei videogame, né? Quando eu voltei, no dia que eu voltei, eu fui mandado embora. Aquilo pra mim foi um choque muito grande, porque eu não esperava por isso, né? Então eu fiquei muito mal, vim pra casa, comentei com o pessoal aqui, né? E nesse mesmo ano, a minha avó veio morar com a minha mãe. A minha avó, até um tempo atrás, antes disso, ela andava sozinha, né? Mas nesse ano ela já não andava mais porque ela ficava tonta, perdia o equilíbrio, então sempre tinha que ter alguém próximo dela. E a minha avó, ela tomava remédio tarja preta para poder dormir, mas nem sempre esse remédio fazia efeito. E ali a minha mãe trabalhava durante o dia e à noite vinha para casa. E à noite ela tinha que tomar conta da minha avó, dar banho, comida, trocar de roupa, cuidar, né? E muitas noites a minha avó não dormia, queria levantar, ela ouvia vozes, ela pensava coisas, ela conversava de noite. Então para minha mãe foi muito pesado, né? Durante o dia a minha irmã cuidava, né? Minha irmã, tinha outras pessoas que ajudaram também. E eu de vez em quando dava uma passada lá. À noite eu ficava lá de vez em quando com a minha mãe, dava uma força também, né? Tentando ajudar. Mas a minha mãe ficou muito cansada, né? E nessa época, por mais cansativo que fosse, se teve uma coisa que a minha avó recebeu, foi carinho e amor. Muito carinho e amor. Né? Minha avó teve uma infância muito sofrida, eu não sei de tudo, na verdade eu não sei de quase nada. Mas foi muito puxado na época que minha mãe era criança. Uma vez eles esperaram uma galinha colocar um ovo para eles dividirem para acho que 9 pessoas, 9 filhos, né? Então foi uma situação muito, muito difícil, né? Então a minha avó não teve assim
esse carinho durante a vida dela. Foi uma vida sofrida, mas aqui ela teve. E ali ela tomou o remédio no dia 24 de dezembro de 2017. Ela tomou esse remédio para dormir e dormiu durante o dia, né? Quando foi à noite, a gente já ia fazer uma ceia, a gente começou a se abraçar. Meia-noite a gente começou a se abraçar, Feliz Natal, né? A gente foi despertar ela pra ela acordar, pra gente dar Feliz Natal. Só que ela não acordava. Ela não estava morta, mas ela não acordava. Levamos ela para o hospital, ela entrou em coma. E ali vieram os tios meus, visitaram ela, né? As minhas tias. E o tempo foi passando, os meus tios, né, tinham seus trabalhos, suas famílias. E minha avó internada vários e vários dias, né? E naquela batalha, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando uma pessoa está assim, ou a gente passa por uma situação desesperadora, a gente ora, a gente se volta aos caminhos do Senhor. Eu digo isso por mim, né? Que eu sou aquele que sempre vai pedir, né? Não é aquele que tenta agradar, é aquele que só pede. Então, sempre nessa de pedir. Aí eu pedia, outras pessoas pediam, a gente visitava ela, eu falava de Deus para ela, né? E pessoas dizem que uma pessoa que está em coma, ela escuta, né? Então eu falava, não, então se ela escuta, eu vou falar de Deus para ela. E ali a gente ficou muito cansado, mas, né, sempre acreditando. Dia 9 de janeiro era o meu aniversário, né? E meu aniversário se aproximando um pouco antes disso, eu pensava assim, Deus, eu não sei o que vai acontecer com ela, mas se for para o Senhor levar ela, se for da tua vontade, do teu querer, poxa Deus, que não seja no dia do meu aniversário, que ela resista mais um dia pelo menos, só para o meu aniversário não ficar marcado, não como meu aniversário mais, né, mas ficaria marcado como a morte dela, né? E eu pedi isso para Deus sem ser, não sei se na época eu fui egoísta, né, mas eu queria sim, claro, que ela saísse do hospital bem, recuperada, que voltasse a ganhar carinho, amor, né? Mas ficar o seu aniversário marcado, né, irmãos? Então eu pensava assim. Aí quando foi no dia 9, a gente comprou um bolo simples, né? Não teve parabéns, não teve nada, só foi o bolo, né? Eu não queria também parabéns. Como é que eu vou querer parabéns numa situação daquela? A gente comeu ali. Quando foi no dia 10, no dia seguinte, pela manhã, o hospital ligou e disse que ela havia falecido. A gente foi lá, resolveu algumas coisas. Eu falei, mãe, eu vou fazer o possível para eu resolver o que eu puder, para a senhora não se preocupar. E ali eu peguei o papel com o hospital, fui numa delegacia, fomos eu, meu tio e minha esposa, a gente fez o boletim de ocorrência. No dia seguinte, a gente foi entrar em contato com funerária, reconhecimento do corpo, todo aquele processo, né? A patroa do serviço da minha mãe, ela contribuiu com valor para ajudar nesse momento difícil, né? E na verdade, ela pagou o enterro, pagou tudo, né? Foi bênção de Deus na nossa vida. E ali foi toda aquela correria, né? A maior parte da correria eu fiz com um tio meu, né? Mas a minha mãe não resolveu quase nada, graças a Deus. E teve o dia do enterro, foi todos os filhos, filhas ali, pessoas do trabalho da minha mãe, amigos, conhecidos. A gente enterrou ela, né? E depois cada um voltou a seguir sua vida, né? Nesse ano, em janeiro, a minha irmã que estava aqui, ela foi embora, né? Ela veio para São Paulo só para ficar aqui um pouco, tentar uma vida nova, mas, né, minha avó havia morrido, então ela já não queria mais ficar aqui. E ali a gente foi ver nossa vida, foi um ano difícil, né? Eu acabei esquecendo de falar para vocês que no ano de 2016, que foi o mesmo ano que eu entrei na faculdade, o meu avô também havia falecido, né? Então já começa dali o processo, né? E em 2018, em junho, se eu não me engano, junho de 2018, eu estava em casa fazendo alguma coisa e eu acho que eu estava ouvindo pregação, era louvor, e o Espírito Santo me tocou e disse assim: se Jesus Cristo voltasse hoje, o que você diria para ele? Quais eram as obras que você mostraria para ele, né? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem louvado ao Senhor? Você tem acordado de madrugada?
tem ido ao monte, tem tocado o seu pandeiro, tem batido palma, tem falado do amor dele? A resposta para tudo isso era não, né? E se Jesus perguntasse por quê, eu ia dizer não sei. E eu fiquei chateado com aquilo, né? Eu não ia muito para a igreja, visitava de vez em nunca, não congregava, não era batizado, não tomava Santa Ceia, né? Eu e minha esposa, a gente sempre teve uma vida de casado. A nossa aliança desde o nosso namoro foi na mão esquerda. A gente sempre viveu junto, a gente sempre andou junto, sempre respeitamos um ao outro. Então a nossa vida completa foi de casado. Faltava um detalhe, que era realmente ir no cartório e oficializar, né? E então também tinha isso de errado, né? E eu fiquei muito chateado, eu falei, Deus, eu preciso mudar isso. Eu tenho deixado Jesus Cristo triste durante muito tempo. Está na hora de tirar um sorriso da face do Senhor. E eu fui com esse objetivo, irmãos, de tirar um sorriso do rosto de Deus. E ali eu falei para minha esposa, vamos casar, marquei a data do casamento. Ali eu voltei a congregar. Aí eu me casei. Aí eu já marquei o batismo, né? O batismo, a igreja evangélica, não sei se vocês sabem, ele é por imersão, né? Uma pessoa pega você, geralmente é num lago ou numa piscina, né? E te mergulha, e ali você fica alguns segundos debaixo d'água, depois ele te traz de volta, né? Ali você está declarando para o mundo que você morreu pro mundo, mas renasceu em Jesus Cristo, né? E é necessário, porque Jesus Cristo foi batizado por João Batista, para servir de exemplo. Aí fui batizado, participei da Santa Ceia no dia seguinte. A Santa Ceia para mim era o pior culto, eu detestava ele. Por quê? Todo mundo participava e eu não. Eu me sentia excluído. E eu não entendia o sentido, né? Da mesma maneira que eu não entendia o sentido quando eu era criança, eu continuava sem entender as coisas, né? E eu não me preocupava em me aprofundar. Então, eu tomei a decisão, falei, eu vou tirar um sorriso de Jesus, eu vou conhecer ele. No dia do meu batismo, só um detalhe, estava tocando um louvor que diz, eu quero conhecer Jesus. E, irmãos, eu precisava muito ouvir isso, e era isso mesmo, eu queria conhecer Jesus na essência dele. Então eu tomei a Santa Ceia, foi maravilhoso, eu só queria chorar de alegria, né? Então eu me casei, voltei a congregar, me batizei, tomei a Santa Ceia, voltei a ler a Bíblia, a orar, a louvar, a fazer tudo, a jejuar, né? Então eu comecei a me esforçar, fui me fortalecendo no Senhor. No mesmo ano de 2018, em setembro, a mãe da minha esposa faleceu. Então aquilo foi um choque, porque a minha avó, quando faleceu, era uma pessoa idosa, cansada da vida, então precisava de um descanso. Mas a mãe da minha esposa, ela era nova, né? Então foi um choque para todo mundo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então todo mundo foi lá para Pernambuco, é onde ela morava, fizeram um enterro, tudo que deveria ter feito, voltaram. A minha esposa ficou muito mal mesmo, né? Mas Deus tem sustentado ela até hoje. E eu lembro que dezembro de 2018, irmãos, acho que foi, não sei se foi o pior, mas com certeza foi um dos piores dezembros da nossa vida, no sentido da maneira que a gente estava. Por quê? Ali a gente marcava que fazia um ano que a minha avó tinha entrado em coma. Ali a gente lembrava que em janeiro do mesmo ano a minha avó tinha morrido. Ali a gente lembrava que a mãe da minha esposa tinha morrido, né? Então, irmãos, foi difícil, foi muito difícil. E ali devagarzinho a gente continuava indo para a igreja, acreditando no Senhor, né? Ali eu fui me fortalecendo em Jesus Cristo. Ali eu comecei a mandar até orações pelo WhatsApp para amigos, para outras pessoas. Eu aconselho para vocês, façam isso também. Mandem oração, manda bom dia, né? Tem gente que quando vê um áudio de 1 minuto e pouco, infarta, né? Tem medo disso, fala, meu Deus, que áudio grande. Mas mandem mesmo assim, façam a parte de vocês. Quem quiser ouvir, que ouça. Amém? Então, eu fui me fortalecendo em Jesus Cristo. Isso aí foi durante o ano de 2019, né? Aí entrou aí a pandemia,
né? Como vocês sabem, 2020, e eu fui só me fortalecendo cada vez mais. E Deus, ele vai tocando no meu coração para eu fazer uns propósitos. De vez em quando eu colocava minha esposa, minha sobrinha e minha mãe nesses propósitos, né? E fui convidando pessoas. E quando foi em 2021, que é este ano agora, eu recebi uma bênção muito grande, né? Muito grande. O nome dessa bênção se chama coronavírus. Sim, embora eu sei, irmãos, que o corona está matando muita gente, eu sei que tem famílias desoladas, eu sei que o mundo está entrando em colapso, eu sei disso, mas o coronavírus, ele não é só coisa ruim. O fato dessa doença vir, dessa praga chegar, a gente vê que as pessoas são importantes, irmãos. Que as pessoas merecem respeito, merecem carinho, merecem um abraço. A gente está querendo abraçar tanta gente, não pode. Então, muitas pessoas voltaram a ter relação íntima com a família, né? Tem pais que descobriram que têm filhos. Não no sentido de que apareceu alguém batendo na porta e falou: esse filho aqui é seu, não é isso. Mas quantos pais e mães não dão atenção para os filhos dentro de casa? Simplesmente largam o celular na mão deles e falam: deixa ele para lá, eu vou assistir Netflix, eu vou malhar, eu vou beber, eu vou viver minha vida, e ele com o celular ele se vira. Não é assim, irmãos. Não é assim. Né? Então a gente se voltou para a família, voltamos a ficar junto, a olhar no olho, a dizer eu te amo. Sabe, isso foi muito importante. E quando eu peguei essa doença, eu digo que foi uma bênção porque eu já estava me fortalecendo no Senhor e eu me fortaleci ainda mais. Eu comecei a clamar o nome de Jesus, comecei a orar, né? Quando passou ali os 15 dias, né, que dizem que quando você pega essa doença, durante 15 dias você tem que evitar o máximo de contato com as pessoas, porque senão você pode transmitir para alguém. Quando passou ali os 15 dias, eu falei para minha mãe: eu preciso sair, né? Porque o psicológico é abalado, o corpo fica destruído, a gente fica mal, irmãos. E graças a Deus eu não tive problema respiratório, né? Eu saí na rua, olhava diferente para as pessoas, falava: poxa vida, Jesus veio por cada um deles, né? E a gente no caminho, eu e minha mãe andando, a gente falou do amor de Deus para um amigo nosso, né? O Hugo, não sei se ele tá ouvindo aí, mas foi muito bom mesmo. E é uma pessoa que eu tenho aqui, salvo o contato do WhatsApp, é meu amigo, é meu irmão. E eu fui me fortalecendo em Jesus Cristo, irmãos. Eu fui me fortalecendo e Jesus foi só tocando cada vez mais ele tem me chamado para perto dele. E eu fiz esse canal aqui com essa intenção. Tenho falhas, tenho defeito, irmãos, tenho bastante, não é pouco não. E eu tô tentando me organizar, né? E Deus tem trabalhado grandemente na minha vida. O que eu quero dizer para vocês? Desde que minha mãe pagava aluguel, desde muito antes disso, Deus, ele traçou um plano pra gente, pra mim, pra vocês, né? No meu caso, ele tem traçado um plano desde muito antes. A minha mãe, ela veio, né, de Pernambuco, ela deixou todos os familiares dela para vir para São Paulo, para tentar uma vida nova, para tentar algo diferente. E aqui ela sofreu, ela lutou, né? Ela conquistou, ela venceu, ela parou de fumar, ela se agarrou com Jesus Cristo, ela me foi o exemplo, eu me acheguei aos pés de Jesus, a minha esposa, a gente tem se fortalecido. Deus tem um plano pra gente, Ele tem um plano para vocês também, Ele tem chamado vocês. O meu problema, um dos meus problemas é que eu só procurava Jesus atrás das bênçãos, e não porque eu o amava, não porque eu realmente queria a presença dele. Hoje, talvez eu não entenda tudo, mas um pouquinho eu entendo que ele é maravilhoso, que ele é amor, que ele não está morto, que ele está vivo. Ele vive dentro de mim, ele vive em volta de mim, ele vive acima de mim. E eu quero adorá-lo todos os dias da minha vida, irmãos. Por isso que eu falo para vocês, talvez eu vou repetir várias vezes aqui neste canal. Vale a pena servir a Cristo. Tirem 10 minutos de domingo a domingo. Tirem 10 minutos. Se vocês ficarem 10 minutos dentro de um quarto trancado e não conseguir falar nada, tudo bem. No dia seguinte vocês voltam. Tenta falar, não consegui. Volta no terceiro, no quarto, no quinto dia. Vai chegar uma hora que vocês vão começar a falar. Vão falar: Jesus, obrigado, porque eu tenho saúde.
quantas pessoas estão no hospital, Pai. Obrigado, Jesus, porque eu tenho alimento. Quantas pessoas passam fome. Obrigado, Jesus, porque eu tenho pessoas que me amam. Quantas pessoas estão sozinhas. Obrigado, Jesus, pelo teto sobre minha cabeça. Quantas pessoas estão morando na rua. Irmãos, tem muita coisa para agradecer. Vocês vão começar a falar. Vai chegar uma hora que 10 minutos vai ser pouco. Você vai querer ler a Bíblia. Só nisso já foi mais de 10 minutos. Você vai querer louvar. Ali já foi uns 5, 6, 7, 10 minutos. Você vai orar. Então, assim, aquilo vai crescer. Esse momento de intimidade vai crescer. Irmãos, isso é mais importante do que grana, do que dinheiro. Mais importante do que carro, do que casa, do que viver de aparência, do que joias, roupas caras. É mais importante do que celular, do que relógio, do que Netflix, TV, videogame. Vale a pena, irmãos. E não esperem, como é que eu posso dizer, vocês estarem um pouco mais limpos, por assim dizer, né? Eu já tive esse pensamento, pessoas à minha volta já tiveram esse pensamento de não, quando eu largar o cigarro eu vou. Não, quando eu tiver um pouco menos de pecado eu vou. Não, quando eu errar menos eu vou. Irmãos, para com isso. Jesus disse na palavra dele, vinde a mim como estais. Quem faz a mudança na gente é Deus. É Ele que nos transforma. Não é que a gente vai, eu vou ficar santo e aí eu chego aos pés do Senhor. Porque se vocês ficarem santos, vocês não vão precisar de Jesus. Já vão ser santos, né? Então, Jesus é quem vai nos santificar. A gente não consegue fazer isso. Nós somos frutos do pecado. Nós já nascemos do pecado. Então, é só Jesus Cristo. Irmãos, o vídeo ficou um pouco grande. Peço perdão para vocês. Mas eu precisava contar isso para vocês e dizer que Jesus, ele é lindo. Amém? Ele é lindo. E para você que ficou até o final, não por mim, mas eu tenho certeza que esse tempo não foi desperdiçado. Que a sua vitória ela vem de cima. Anda com a cabeça erguida. A sua vitória ela vem de cima, não vem de baixo. Se você tem ou se você não tem aquilo que você gostaria, fique tranquilo, porque os planos de Deus eles são maiores do que o que você deseja ou do que o que você quer. Ele vai te colocar no lugar que você nunca jamais imaginou chegar. E eu queria fazer uma oração para a gente finalizar aqui o dia de hoje. Eu peço para vocês, vamos orar junto, que Deus abençoe a vida de vocês. Fechem seus olhos e pensem em Jesus. Jesus, querido e maravilhoso Pai, em Tua presença, Senhor, nos colocamos aqui, Pai. Jesus, eu contei para os Teus filhos o meu testemunho, Pai. Claro que alguns detalhes, Pai, eu não pude colocar aqui, porque senão ficaria muito grande, né, Pai? Eu sei que as pessoas têm compromisso, têm outras coisas para resolver, mas é muito bom, Pai. É muito bom me abrir, é muito bom, Senhor, poder contar das Tuas maravilhas na minha vida. De dizer, Pai, o quanto eu era despreocupado com as Tuas coisas, de mostrar alguns defeitos meus, porque a verdade nos liberta, Jesus. Obrigado, Pai, e eu te peço que de alguma forma esse testemunho tenha edificado a vida de alguém, Senhor. Que o Senhor alcance os corações, que o Senhor alcance a vida, que o Senhor mude, Pai, a situação dos seus filhos, Senhor. Jesus, eu te peço por essas vidas, Pai, que estão aqui comigo, por essas pessoas, Senhor, que dedicaram esse tempo para estar em Tua presença. Senhor, muda, Jesus, faça uma obra maravilhosa, que eles possam ter paz na vida deles, deitar a cabeça no travesseiro e dormir, Jesus. Que eles possam, Senhor, acreditar que há esperança, que eles possam crer na Tua palavra e no Teu poder, Jesus. Jesus, e que acima de tudo eles tenham um encontro verdadeiro com o Senhor. Que seja verdadeiro, Jesus, que seja único, Senhor. Que eles encontrem o Senhor na sua essência, Pai, e que eles passem a Te servir e a Te adorar todos os dias com amor e com carinho. Jesus, eu creio, Senhor, que ouvirei muitos testemunhos de vitória, Pai, das maravilhas e dos milagres que o Senhor irá fazer na vida de cada um, Jesus. Abençoe, Senhor, a vida deles, por onde eles passarem. O Senhor abra os caminhos para eles, Pai. Onde eles colocarem a mão deles, que seja abençoado. Pai, eu abençoo todas essas vidas, Jesus, e declaro um ano de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Família, que Deus abençoe vocês, me perdoe pelo vídeo longo, mas eu tenho certeza que é bênção. Amém? Eu encontro vocês nos próximos vídeos do canal e na sexta-feira que vem
onde será a finalização da nossa campanha de 3 sextas-feiras. Amém? Não quebrem essa campanha, continuem firmes, tá? Acredito eu que o vídeo, a última sexta-feira não será um vídeo tão longo, tá bom? Ficou longo por causa do testemunho mesmo, mas eu vou trazer um vídeo um pouco mais curto, né? Amém? Deixa Deus trabalhar na nossa vida. Aqui ninguém sabe de nada, nós estamos aprendendo com Jesus, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Se vocês puderem, deixem um like, se inscrevam para quem ainda não for inscrito, compartilhe essa mensagem com as outras pessoas e que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.